Olá a todos, meu nome é Tiago, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana do Jardim Santana e a gente vai continuar hoje com a nossa série de reflexões sobre o sentido da vida a partir do livro de Eclesiastes na Bíblia. No nosso primeiro vídeo, então, nós olhamos para o capítulo 1, para aquele primeiro ciclo do livro de Eclesiastes, em que Salomão ele começa a trabalhar essa questão, mostrar, a futilidade de uma vida sem Deus, uma vida sem essa perspectiva de Deus, uma vida vivida simplesmente de uma perspectiva terrena, desconectada de Deus, ela é inútil, ela é fútil, né? E essa é a tônica de todo o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, como a gente já falou, tem três grandes ciclos, né? O primeiro que nós vimos no primeiro vídeo, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 8. E esse ciclo ele começa então com a frase: que proveito tem o homem, lá no versículo 3. O segundo ciclo, que é o que a gente vai ver hoje, começa do capítulo 3, versículo 9, e ele vai até o capítulo 6, versículo 7. E esse segundo ciclo começa com a frase: que proveito tem o trabalhador? E o terceiro e último ciclo vai do capítulo 6, versículo 8, até o final, até o capítulo 12, versículo 7. E ele começa com a frase: que vantagem tem o sábio? Ou que proveito tem o sábio? Né? E em todo o livro, em todos esses três ciclos, então, o que Salomão quer nos mostrar é a futilidade da vida sem Deus. Por várias vezes ele repete a mesma expressão: tudo é vaidade debaixo do sol. Ou seja, desconectada de Deus, a vida ela não tem sentido, ela não tem significado, ela não tem um propósito. E eu queria começar hoje com uma frase do pastor Jonas Madureira, do livro que ele escreveu chamado Inteligência Humilhada. E tem uma frase que eu achei bem interessante, que cabe muito bem aqui no ensino do livro de Eclesiastes, que ele diz assim: nada aterroriza mais o homem miserável do que o absurdo ou a ausência do sentido da vida. Uma pessoa que de todas as formas tenta encontrar um sentido para a vida à parte de Deus, luta o tempo todo contra a frustração do vazio e do absurdo que é a vida sem Deus. E esse então é o propósito do livro de Eclesiastes: tentar encontrar sentido para a vida à parte de Deus, desconectado de Deus, só leva à frustração, ao vazio e à ilusão. Hoje a gente vai ver o segundo ciclo, então, capítulo 3, de 9 a 14, e o autor de Eclesiastes diz o seguinte, capítulo 3, de 9 a 14. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso, nada se pode acrescentar e disso, nada se pode tirar. Então, essa frase aí do versículo 9 marca o início desse segundo ciclo de Eclesiastes. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Ou, de acordo com a versão que eu li, da Nova Versão Internacional, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Lá no capítulo 2, os versos 17 até o 19, Salomão ele levanta a possibilidade de que talvez o trabalho dê sentido à vida. E sem dúvida nenhuma, hoje em dia, muitas pessoas trabalham arduamente e elas carregam essa ideia de que o seu esforço justifica a sua existência. O meu esforço no meu trabalho é o que dá sentido para a minha existência, justifica a minha existência. E aqui a gente tem então o autor de Eclesiastes
que percebe que, no fim das contas, ele não pode levar nada consigo. Quando ele morrer, o fruto do seu trabalho vai passar para as mãos de outra pessoa. É isso que ele está dizendo lá no capítulo 2. Né? Talvez um tolo que não sabe, que não vai fazer bom uso daquilo que ele deixou. E no capítulo 2, versículo 19, então ele chega à conclusão: isso também não faz sentido. No capítulo 2, versículo 23, ele diz o seguinte: mesmo à noite a minha mente não descansa. Ou seja, dias cheios de dor, trabalho frustrante, esforço frustrante, noites sem dormir, com um coração cheio de ansiedade, um coração cheio de preocupação com o dia de amanhã. E eu acredito que essa descrição do autor de Eclesiastes é o retrato exato da vida de muitos de nós hoje em dia. O livro de Eclesiastes ele é muito realista em relação à experiência da vida. Nós somos assim. E aí no capítulo 3, ele questiona o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga. E para a gente descobrir o sentido em tudo isso, o propósito em tudo isso, o significado disso tudo, no nosso trabalho, no nosso esforço, a gente precisa aprender a olhar e a enxergar Deus em primeiro lugar. Porque sem Deus não há proveito nenhum. Sem Deus não há sentido nenhum. Agora, existem várias maneiras da gente a enxergar a Deus. A gente olhar para Deus nessa perspectiva. Eu queria fornecer para vocês 3 maneiras equivocadas da gente olhar para Deus, da gente enxergar a Deus. A primeira maneira é a maneira moralista, né? É pensar o seguinte: Deus gosta de pessoas boas, então se eu for uma pessoa boa, Ele vai me aceitar. Se eu for uma pessoa boa, se eu for uma pessoa ética, eu vou para o céu. Então esse é o moralista. Mas também existe uma outra maneira de enxergar Deus, que é a maneira terapêutica. E a terapêutica diz o seguinte: Deus, Ele quer que eu seja feliz. Tudo que Ele faz, o propósito dele é que eu seja feliz. Eu nasci para ser feliz. E Deus existe para me fazer feliz. E a terceira maneira é a maneira deísta. Daquela cosmovisão deísta. Deus, o deísta, ele diz o seguinte, ele crê o seguinte: Deus, ele criou todas as coisas, ele criou o mundo, mas ele se ausentou. É aquela figura do relojoeiro. Deus é como se ele fosse o relojoeiro. Ele construiu o relógio, ele deu corda no relógio e ele se ausentou e deixou o relógio funcionando por conta própria. Então o deísta, ele vê o mundo dessa forma. Deus criou o mundo, mas ele não está mais pessoalmente envolvido com a criação. Ele nos deixou funcionando da nossa própria sorte, mecanicamente. Moralista, terapêutica e o deísta. E aí a gente tem Salomão aqui em Eclesiastes, nos lembrando que Deus não é apenas um Deus moralista, que aceita pessoas boazinhas, muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina que Deus nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Eclesiastes, Salomão está nos lembrando que Deus também não é um Deus terapêutico, ou seja, o propósito de Deus não é que simplesmente que eu seja feliz, concedendo todos os meus desejos materiais, todos os meus desejos físicos aqui nesse mundo. Não é isso. E Deus também não é um Deus dos deístas, que está distante, desconectado da criação. O capítulo 3 de Eclesiastes, o autor quer que nós compreendamos o seguinte: Deus, ele é soberano e é nele que a nossa vida e o nosso trabalho encontram sentido, propósito, significado. Os primeiros 8 versículos do capítulo 3 falam sobre o tempo. Existe tempo para todo propósito debaixo do céu, debaixo do sol. Salomão está nos mostrando aqui a extensão dessa soberania de Deus.
Deus que, embora seja eterno, que embora seja infinito, ele tem o controle do tempo. E tudo o que acontece nesse mundo está debaixo da soberania e do propósito de Deus. Ele começa o versículo 1 dizendo: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E esse tempo para todas as coisas e o propósito para todas as coisas são determinados pelo Criador. Nós passamos por diferentes ciclos na vida, por diferentes estações, e o autor está nos dizendo isso. Há tempo para todas as estações em nossa vida. Há tempo de se alegrar e há tempo de se entristecer. Há tempo de festejar e há tempo de sofrer. Em tudo isso, Deus é soberano. Em todas as estações da nossa vida, existe um sentido, existe um propósito determinado por Deus. Deus ele está completamente no controle de tudo que acontece nessa vida debaixo do sol. E o que Salomão ele está nos dizendo aqui é que nada na nossa vida acontece por acaso. Por quê? Porque Deus é soberano e Deus está no controle de tudo que acontece debaixo do sol. Então, o Eclesiastes 3 nos mostra a soberania de Deus. E quando a gente descobre o sentido da vida na soberania de Deus, a gente começa a entender o seguinte: a vida é um dom precioso de Deus para ser desfrutado hoje. O nosso trabalho é um dom precioso de Deus que deve ser desfrutado hoje. O autor de Eclesiastes, ele reintroduz o tema que ele disse lá no início, no primeiro ciclo. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, com que ele se ocupa debaixo do sol? Primavera, verão, outono, inverno, um ano, uma década, uma vida. O questionamento dele é: qual é o lucro? O que eu ganhei? O que eu realizei? Lembre que a mensagem de Eclesiastes tem cerca de 3.000 anos de idade. Mas ele escreve sobre coisas que nós hoje somos forçados a pensar por toda a nossa vida. O autor ele abraça as frustrações, ele fala sobre o trabalho, ele fala sobre felicidade, sobre insegurança, sofrimento, confusão, vazio. Ele fala sobre a nossa vida hoje. Eclesiastes questiona o que as pessoas questionam hoje em dia. O que nós ganhamos com isso? O que eu ganho com isso? A vida sem Deus é uma estrada longa e solitária. Sem Deus, a vida é sem sentido e vazia. E o que ele questiona no versículo 9 é: qual é o lucro disso? Qual é o propósito disso? Se eu estou aqui, esse é o questionamento de Salomão. Se eu estou aqui e depois eu morro, faria tanto sentido quanto se eu não estivesse aqui. O mundo seria diferente se eu nunca nascesse? Mas aí a gente chega no versículo 10. E Salomão ele define o nosso trabalho, a nossa atividade aqui na terra como algo dado pelo próprio Deus. Verso 10 ele diz assim: tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Versículo 11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Se você olhar para a vida como uma série de eventos desconectados de Deus e dos propósitos de Deus, como uma série de eventos que aconteceram por acaso, sem propósito, sem sentido, como se tudo fosse fruto do acaso, então você entra nessa crise de Salomão dizendo: qual é o lucro? O que eu ganhei? Para que eu estou aqui? A vida sem Deus é frustrante. A vida sem Deus é vazia. A vida sem Deus é sem proveito, sem propósito. E o que o Salomão quer que nós aprendamos aqui é que a vida é um presente de Deus. O trabalho, o sustento é um dom de Deus. E no verso 11 ele diz: tudo ele fez apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Muitos hoje em dia adotam o seguinte pensamento: a vida não tem sentido nenhum,
tudo acontece por acaso e nós fomos deixados aqui na terra à nossa própria sorte. E se isso é verdade, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou viver a minha própria vida, eu vou buscar sobreviver do jeito que eu posso, porque a vida é assim, não tem sentido. Só que Salomão nos aponta um outro caminho. Deus fez tudo belo, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E há tempo para todas as estações debaixo do sol. E ele deu o trabalho aos filhos dos homens para com ele os exercitar. É Deus quem nos fornece trabalho. É Deus que nos fornece sustento, provisão. E ele continua fazendo isso por nós. É Deus quem está por trás de tudo que nós fazemos. É Deus quem está por trás de todo o nosso serviço. Tudo ele fez formoso em seu devido tempo, no tempo determinado por ele. Agora, não significa que Salomão está nos garantindo que tudo na nossa vida vai ser um mar de rosas. Nós teremos dias bons, mas nós também teremos dias maus. Nós teremos provações, nós teremos dificuldades, nós teremos grandes oportunidades e grandes desafios, mas Deus está no controle de tudo. Todo o propósito de Deus foi determinado por ele no tempo certo. E Salomão ainda nos diz algo importante. Ele diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele escreve lá no livro Cristianismo Puro e Simples, que eu gosto muito. Ele diz assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que foi feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, eu tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação às bênçãos terrenas, e, por outro lado, jamais confundi-lo com outra coisa da qual elas não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem. Ou seja, apesar de todas as coisas, a vida, o trabalho, tudo que nós temos, serem bênçãos de Deus para nós, elas não nos foram dadas para nos satisfazer plenamente. Deus colocou a eternidade no nosso coração e essa satisfação do nosso coração nunca é plenamente realizada pelas coisas terrenas. Quando nós achamos que nós podemos nos satisfazer plenamente, encontrar sentido para a vida, com as coisas dessa vida, com as coisas materiais e físicas, com o trabalho, por exemplo, nós nos frustramos, nós nos iludimos. Deus colocou algo dentro do nosso coração que anseia por algo mais, que não se satisfaz plenamente com as experiências e descobertas dessa vida terrena. Deus colocou uma insatisfação em nós que só é plenamente satisfeita quando nós experimentamos um relacionamento real com Deus, por meio de Jesus Cristo. Então o grande ponto é esse. A vida ela pode ser cheia de sentido e significado, ou a vida ela pode não ter sentido algum. A vida pode ser prazerosa, ou a vida pode ser monótona. Se nós confiarmos em Cristo, naquilo que Ele fez na cruz, nós recebemos o perdão para os nossos pecados, e é isso que dá sentido para a nossa existência aqui na Terra. É em Cristo que o nosso coração descansa. É em Cristo que a nossa alma encontra satisfação. E quando isso acontece, quando nós encontramos satisfação plena num relacionamento com Cristo, nós somos capazes de desfrutar da vida, do trabalho e de todas as bênçãos terrenas que Deus nos concede todos os dias. Eu quero terminar com o versículo 14 do capítulo 3, que diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O temor de Deus é o que equilibra o desfrute da nossa vida terrena. Eclesiastes 3 nos ensina que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas que acontecem debaixo do sol. Então, eu
posso aproveitar a vida, eu posso aproveitar as bênçãos terrenas que Deus me dá, mas eu tenho que fazer isso com temor a Deus no meu coração, entendendo que todas as coisas que Ele me dá nessa vida não satisfazem plenamente. A única coisa que satisfaz plenamente o coração humano é o relacionamento com Cristo, é o perdão dos pecados, é a fé em Jesus, é um relacionamento com Deus. Eu quero terminar com uma frase de um autor que ele diz o seguinte: Salomão está encorajando não um hedonismo pagão, mas a prática de desfrutar os dons de Deus como fruto do seu trabalho, não importa quão difícil seja. A vida parece ser transitória, mas o que quer que Deus faça é para sempre. Então, quando nós vivemos para Ele, a vida se torna significativa e administrável. Em vez de reclamar sobre o que não temos, vamos aproveitar o que temos e agradecer a Deus por isso. Que Deus abençoe e até a próxima.